Basta um toque de Deus para você obter o seu milagre. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Neste vídeo nós responderemos a seguinte pergunta: como uma mulher com uma hemorragia incurável recebeu a sua cura na época de Jesus? Fica comigo até o final, que nesse vídeo teremos chaves preciosas para te ajudar a obter o seu milagre. Vamos juntos aumentar a nossa fé para que você possa crer para receber aquilo que você veio buscar nesse vídeo. Fique tranquilo, Deus está conosco e Deus está aqui. Ele não está limitado a um espaço físico ou cronológico desse mundo. No mundo espiritual não existe espaço ou tempo como aqui na Terra. O mundo espiritual é agora. Tudo está aparente, sem segredos. Para começar, vamos ler a passagem que está em Marcos 5:24, muito conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Seria melhor que a gente colocasse a mulher que recebeu a cura da hemorragia. Eu peço que você preste bastante atenção nessa passagem, pois ela possui chaves para obtermos o nosso milagre, assim como essa mulher obteve o milagre dela. Marcos 5:24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastou tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos agora falar sobre os segredos dessa passagem, que são muitos. Então prepara a pipoca e vem comigo. Repare que a Bíblia diz que ela vinha sofrendo, ou seja, ela estava em sofrimento. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se atentar às palavras. Isso nos mostra que a doença não é a vontade de Deus. E quem está doente está em sofrimento. Deus não tem o sofrimento para te dar, e sim a cura. Quem cura é Jesus, e Ele quer te curar. A mulher havia passado por vários médicos. Provavelmente teve acesso aos melhores tratamentos da época. Mas eles não foram capazes de curá-la. Repare que a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, ou seja, ela possuía bens, posses, um certo patrimônio, que precisou se desfazer devido a essa doença. Pessoal, é isso o que uma doença grave faz. Ela suga e rouba o seu patrimônio e o seu dinheiro. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E continuando a leitura, a gente vê que a Bíblia diz que apesar de todos os esforços, a doença avançava cada vez mais. De alguma forma, a fama de Jesus chegou até essa mulher. A Bíblia relata que ela ouviu falar dele. Provavelmente, alguém disse que havia um homem naquela época que dizia ser o Cristo e que estava operando alguns milagres por aí. Ao ouvir sobre Jesus, a mulher creu que tudo o que haviam dito para ela a respeito dele era verdade. Em sua mente, ela pensou: se ele é tão poderoso, basta eu tocar na roupa dele para ser curada.
E a Bíblia relata que ela dizia isso, ou seja, ela falava sobre ser curada constantemente. Porém, a Bíblia não entra em detalhes se ela falava com outras pessoas, com amigos, com familiares, ou se ela falava apenas consigo mesma. Vamos analisar a condição humilhante que essa mulher estava passando. Como sofria de uma grave hemorragia, ela era considerada impura e não podia nem mesmo frequentar o templo. Já imaginou você não poder frequentar a sua igreja por causa de uma grave doença? Como isso deve ser triste. Ela também não poderia estar na rua sem que as pessoas soubessem da sua condição. Todos deveriam saber que ela era impura. No entanto, repare que nem a condição, nem a humilhação, nem as pessoas e nem o tempo, afinal ela estava doente há 12 anos, impediram que a mulher recebesse o seu milagre. Veja que ela teve que atravessar uma multidão, mesmo sangrando, e sabe-se lá como essa mulher estava nesse dia. Se ela estava com muita dor, se esse dia estava muito quente ou se estava muito frio. Gente, a missão dessa mulher era arriscada, mas eu acredito que a fé dessa mulher, junto com a declaração sobre sua cura, moveram o mundo espiritual para que ela recebesse o que ela cria. A fé é uma moeda de troca no reino do Espírito. A fé da mulher, junto com as suas atitudes, gerou o milagre que ela precisava. Ah, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico muito animada com essa história. Para mim, ela é especial, pois nos mostra que o nosso milagre depende muito mais de nós do que de Deus. Mas continuando na história, quando ela toca na capa de Jesus, no mesmo instante ele percebe que havia saído o poder dele. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar orando e sentir que foi liberado um poder de dentro de você. E aqui vai uma dica para os irmãos. Ore até você sentir o poder de Deus fluindo de você. Caso você ainda não tenha experimentado o que é isso, é um indício de que você precisa intensificar a sua busca com o Senhor. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com aquela pergunta e respondem que todos tocavam em Jesus. Afinal, havia uma multidão ao redor dele. Depois de Jesus insistir sobre quem teria tocado de forma diferente, a mulher, com medo, pois ela não poderia estar naquele lugar, conta o que havia acontecido. E aqui está um dos maiores segredos dessa passagem. Para mim, o mais especial. Jesus responde: a tua fé te salvou. Então vamos por partes, porque essa pequena frase é muito rica. Foi a fé dela que a curou. Não foi a vontade de Jesus, não foi a imposição das mãos de Jesus e nem foi só o poder de Jesus. Como assim? Jesus tinha o poder? Sim, mas a mulher ativou o poder através da fé. E não só isso, a fé dela também a salvou. Jesus ainda diz que ela poderia ir em paz e que ficasse livre daquele mal. Então aqui a doença é chamada de mal e não de bem. E a doença, ou o mal, oprime as pessoas. Veja o que o próprio Jesus diz à mulher: livre. Ué, só fica livre quem está preso, não é verdade? Então significava que ela estava presa por aquela doença maldita, ou seja, aquele mal. Outro ponto importante: quem encontra a Cristo encontra a liberdade. Com apenas um toque, ela conseguiu o que em 12 anos de esforço humano, financeiro e científico não havia conseguido. Ela foi buscar a cura, mas saiu de lá com a salvação e a paz que excede todo o entendimento, abençoada pelo próprio Jesus. E é por isso que esse vídeo se chama Basta um Toque de Deus. Pois se você conseguir vencer a barreira da incredulidade, do cansaço, da preguiça espiritual, da preocupação do que as pessoas vão pensar e vencer também a multidão para chegar até o Mestre, você tem grandes chances de receber o seu milagre. Mas veja
que algumas ações são necessárias. 1. A mulher ouviu sobre Jesus. Então, ouvir sobre ele é muito importante, pois a fé chega através de ouvir a palavra. 2. A mulher confessou e declarou o que ela queria que acontecesse. Cri, por isso falei. 3. A mulher saiu de casa. Sabe-se lá como. Foi até onde Jesus estava. Passou por uma multidão. Eu acredito que todos que estavam ali naquela multidão tinham uma causa ou queriam algo de Jesus. E tocou nas vestes dele. A fé possui uma ação. Orar, confessar, jejuar, descansar em Deus e ler a Bíblia são ações. Tudo isso move o mundo espiritual para que você obtenha o seu milagre, assim como essa mulher obteve o dela. Amém e amém. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Deixa o seu like, que assim você me ajuda. Compartilhe com algum amigo ou familiar que esteja precisando de um milagre. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, obrigada e até a próxima!